Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aí com mais um vídeo. Hoje vamos falar um pouquinho de performance, tá? Então é um assunto mais voltado para banca de PLA, mas acredito que esse tipo de tema ele não caia em banca, tá? Então a proposta de fazer esse vídeo dessa vez não é falando sobre questões de banca da ANAC, é para que você possa absorver esse conhecimento e levar para a sua rotina operacional. Eu tenho certeza que será de grande valia, tá? Então hoje nós vamos falar sobre o que? ETP, Equal Time Point. O que vem a ser o Equal Time Point? Equal Time Point nada mais é do que um ponto determinado na nossa rota, onde o tempo que nós levaríamos para regressar ao nosso aeródromo de origem seria o mesmo tempo que gastaríamos para continuar e seguirmos até o destino, tá? Vamos ver como é que isso funciona. Então, o meu Equal Time Point é igual à minha distância total vezes a minha velocidade de solo no retorno, tá? Para a minha origem, dividido pela minha velocidade de solo para continuar a minha rota, somada a minha velocidade de solo para o retorno à origem, tá? Nossa, Wesley, que fórmula confusa. Vamos ver como que isso se aplica na prática. Então, eu tenho uma distância total de 300 milhas. Aqui se encontra a distância total de 300 milhas. Tenho uma VA de 100 nós e uma componente de proa de 20. Então, se eu tenho uma VA de 100 e uma componente de 20 de proa, tá? Então, automaticamente entenderemos que nós temos uma VS de 80, tá? Uma VS de 80 avançando, tá? Se eu estiver retornando, essa componente de proa vira componente de cauda, tá? Se eu estou tomando vento de proa na ida, se eu retornar, o vento será de cauda. Então, se eu tenho uma VA de 100 e um vento de proa, tá? De 20, retornando, eu terei o quê? Uma componente de cauda de 20. 100 mais 20, terei uma VS de 120. Então, o que significa 120 nós? 120 milhas percorridas em uma hora, tá? A minha distância não são 180 milhas aqui? Então, se eu percorro 120 milhas em uma hora, 180 milhas percorrerei em quantos minutos? Fazendo a regrinha de 3, terei o resultado de 90 minutos, que corresponde a 1h30. Então, eu gastei 2 horas e 15 para chegar aqui. Se eu retornasse, gastaria 1h30, tá? Vamos ver agora se eu decidisse seguir na minha rota. Então, se eu estou tomando 20 de proa e tenho uma VA de 100, agora a minha VS cai para 80. Então, se eu percorro 80 milhas em uma hora, 120 milhas, que é o que falta para completar a minha rota, gastaria X. Quando eu faço cruzado, né, a regra de 3, eu terei também 90 minutos, que corresponde a 1h30. Por isso o nome Equal Time Point, porque o tempo que eu vou gastar para retornar é o mesmo tempo que eu gastarei para seguir em frente, tá? Então, ó, como que eu vou descobrir que aqui deu 2 horas e 15? Se eu tenho uma velocidade de solo, tá? De 80 nós, 80 em uma hora, tá? 180 eu gastaria em quanto tempo? 180 milhas eu percorreria em quanto tempo? O equivalente a 135 minutos, que corresponde a 2 horas e 15. Viu que interessante? Isso é muito legal também para colocarem em prática, tá? Isso daqui não é teoria, não. Isso daqui faz parte do processo de engenharia de operações de muitas companhias aéreas. Tá ok, pessoal? Agora nós vamos falar de uma outra questão, que será o ponto de não retorno. Vamos para o próximo vídeo. Bom, pessoal, vamos com mais uma explicação. Agora nós vamos falar do PNR. O que vem a ser o PNR? É o Point of No Return. É um ponto na minha rota onde, por alguma razão,
tá? Algum motivo eu desejo retornar à minha origem, eu já não posso efetuar isso. Por quê? É muito mais viável, a partir desse ponto, eu seguir em frente para o aeródromo de destino do que para retornar. Então, point of no return quer dizer o quê? O meu total endurance, meu tempo total, vezes a minha velocidade de solo para continuar até o destino, vezes a velocidade de solo para eu retornar até a minha origem, tá? Dividido pela velocidade de solo para continuar, somada a velocidade de solo para retornar. Então, total endurance no reserve, tá? Então, o meu tempo total de duração sem considerar reserva, 5 horas. Fuel reserve, eu tenho 1 hora de reserva. Então, dessas 5 horas aqui, eu tiro 1 hora de reserva. Então, eu tenho 4 horas mais uma. Se eu não for considerar reserva, as 5 horas, tá? Minha VA de 100 nós e a minha componente de proa de 20 nós. Se eu tenho uma componente de proa de 20 nós, se eu estou indo, a minha VS cai para 80. Se eu estou voltando, essa componente de proa, ela vira componente de cauda. E aí eu adiciono essa velocidade à minha VA, tá? Então, se eu estivesse retornando, essa componente viraria tailwind, tá? Seria uma componente de cauda. Então, 100 mais 20, 120. Se eu percorro, tá? 120 milhas em 1 hora, 240 milhas, dobrou a distância, vai dobrar a velocidade. Então, eu gastaria, a partir desse ponto, 2 horas para retornar para a minha origem. Poxa, Wesley, mas como que você achou esses 240? É simples. O meu tempo de duração total, 5 horas, tá? Vezes a minha velocidade de solo para continuar, 100 menos 20, 80, tá? E para retornar, 100 mais 20, 120. Então, 80 vezes 120 dá 9.600. Dividido por quem? 80 nós para eu continuar e 120 para voltar. 80 mais 20, 120. Quando eu pego 9.600 divido por 200 e multiplico por 5, eu acho aqui o 240, tá? Então, tenho 2 horas para retornar. Se eu decidisse continuar, bom, de 240 para 320, eu tenho uma distância de 80 milhas. Se eu estou indo e estou tomando 20 de proa e eu tenho 100 de VA, 100 menos 20, 80. Se me falta 80, 80 nós, eu gasto 60 minutos, que é a minha VS, para percorrer 80 milhas, repito os minutos, e eu gasto 1 hora para frente. Ou seja, eu gastaria 2 horas para voltar, que não é viável, porém eu gasto 1 hora para frente. Ou seja, até aqui já percorri 3 horas, mais 1 hora para frente, eu gastaria mais 4 e ainda teria 1 hora de reserva de combustível, tá? Como que você achou, Wesley, essas 3 horas? É simples. Se eu estou com uma VS de 80, eu gasto 80 milhas em 1 hora, para percorrer 240 milhas, triplicou a distância, triplica o tempo, 180 minutos corresponde às 3 horas. Certo, pessoal? Vamos para a próxima explicação. Bom, pessoal, e agora a nossa última explicação aí, tá? Falando sobre o PSR. O que vem a ser isso? Point of Safe Return. É o ponto na minha rota ao qual eu retornando ou seguindo em frente, eu terei uma margem de segurança, tá? Então, o nosso ponto de retorno seguro nada mais é do que o quê? Endurance Last Reserve, tá? Ou seja, a minha duração desconsiderando a reserva, vezes a minha VS para seguir em frente, vezes a minha VS para retornar à origem, dividido pela VS para continuar, somado a VS para retornar. Quando nós substituímos essas letras, né, por números, ou seja,
Qual é o meu tempo de duração total sem reserva? Sem reserva, 5 horas. A minha reserva não é de 1 hora? Então 5 menos 1, 4. Então é a duração sem reserva, tá? Então 4 vezes 80 vezes 120, 9.600. 80 mais 120, 200. Quando eu pego 9.600, perdão, e divido por 200, eu terei um resultado que, multiplicando por 4, eu acharei quanto? 192 milhas, tá? De distância. Sabendo disso, nós calcularemos depois o nosso tempo. Bom, como eu já falei nas duas explicações e vou repetir mais uma vez, VA de 100, componente de proa de 20. Então, terei uma VS de 80. Se eu estiver retornando, a componente de proa deixa de ser de proa e passa a ser de cauda. Então, eu somo a minha VA, tá? Então, se eu percorro 120 milhas em 1 hora, 192 milhas eu percorrerei em quanto? Em 96 minutos, que corresponde a 1 hora e 36, tá? A partir desse ponto, se eu estou avançando 100 menos 20. Então, percorro 80 milhas em 1 hora. 128 milhas, que é o que falta do ponto onde eu estou até a origem, vou gastar quanto tempo? E também vou gastar 96 minutos, o que corresponde a 1 hora e 36. Então, a partir desse ponto, retornando à origem ou avançando para o destino, eu gastarei o mesmo tempo. E reparem, se eu colocar aqui 1 hora e 36, né? Vamos primeiro fazer esse cálculo aqui. Se eu estou avançando, 80 milhas eu percorro em 1 hora, 192 milhas percorrerei em X. Então, essas 192 milhas eu gastei o quê? 144 minutos, que corresponde a 2 horas e 24, tá? Então, 2 horas e 24 eu gastei para chegar até aqui. Agora ele diz que eu tenho 1 hora e 36 para voltar ou 1 hora e 36 para seguir em frente. Então, se eu pegar 1 hora e 36 e somar a 2 horas e 24, eu terei o total de quê? De 4 horas de voo. Então, eu terei 4 horas retornando, ainda terei 1 hora dentro do tanque. E se eu seguir em frente, eu gastarei também o quê? 1 hora e 36. 1 hora e 36 mais 2 horas e 24. Chegarei no meu destino com 4 horas de voo, mantendo ainda 1 hora no tanque. Viu como é que é muito tranquilo? E é uma margem de segurança. 1 hora de combustível, devemos considerar uma margem de segurança, tá? É assim, pessoal, que funciona o Equal Time Point, tá? O Point of No Return e o Point of Safe Return, tá? É basicamente isso que as empresas, né, costumam fazer quando tem despacho operacional. Quem cuida detalhadamente disso é a parte de engenharia de operações, que vai entregar somente a coisa pronta para que os despachantes possam realizar, possam executar isso daqui. Tá bom, pessoal? E não vamos esquecer do nosso aí tão esperado CMA para aqueles que estão realizando aí o CMA pela primeira vez e aqueles que estão buscando a revalidação. Então vocês já sabem onde realizar, né? Olha esse site aqui embaixo, ó, www.institutopegasus.com.br. Lá os senhores e senhoras podem realizar todos os exames de para aquisição do CMA, tá? De todas as classes, seja de primeira, segunda, quarta e quinta classe. Tá ok, pessoal? Com duas grandes facilidades. A primeira é que todos os exames são realizados no local, tá? Inclusive a radiografia panorâmica e o teste ergométrico. E a segunda grande facilidade, o agendamento do seu atendimento pode ser realizado pela internet, tá bom? No link aí, no site aí que eu deixei para todos, tá? www.institutopegasus.com.br. Nós temos 2 unidades, tá? Brevemente estaremos expandindo para outras localidades, tá? Mas no Rio de Janeiro, fica na Rua República Árabe da Síria, número 373, ao lado da Academia Smart Fit, na Ilha do Governador.
bem próximo ao Casa Show. E em São Paulo, fica na rua Baronesa de Bela Vista, número 766, bem próximo ao aeroporto de Congonhas, de frente para o Hotel Ibis. Tá bom, pessoal? Corre lá que o Instituto Pegasus está aguardando vocês de braços abertos. Excelência em atendimento e qualidade. Tá bom, pessoal? Espero que essas orientações e essas dicas tenham ajudado a todos. Desejo a todos bons estudos e, não vamos esquecer, tá? #Chupanac, vamos pra cima que nós somos melhores. Um forte abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.